teoria da viagem no tempo, entre a ciência e a ficção. A ideia de viajar no tempo é uma das mais fascinantes da ciência e da ficção científica. A possibilidade de visitar o passado, reviver momentos, mudar decisões ou, quem sabe, viajar para o futuro e ver o que está por vir, é um tema que há séculos instiga filósofos, escritores, físicos e sonhadores. Mas será que a viagem no tempo é realmente possível? Quais as teorias científicas que sustentam essa ideia? E quais os paradoxos e dilemas que ela levanta? Neste texto, exploraremos a origem do conceito de viagem no tempo, suas bases científicas, os principais paradoxos que desafiam sua lógica, e como ela se consolidou como um tema central da cultura popular. A origem da ideia de viajar no tempo, a noção de alterar ou transitar pelo tempo é mais antiga do que muitos imaginam. Embora o tempo tenha sido tradicionalmente visto como linear e imutável, muitas mitologias e religiões antigas já sugeriam a existência de ciclos temporais ou realidades paralelas. No entanto, o conceito moderno de viagem no tempo começou a ganhar forma no século XIX. Em 1895, o escritor britânico H.G. Wells publicou o romance A Máquina do Tempo, obra pioneira na ficção científica que popularizou a ideia de um dispositivo capaz de levar um ser humano a diferentes pontos no tempo, tanto no passado quanto no futuro. A narrativa de Wells não apenas apresentou o conceito de uma máquina do tempo, como também discutiu questões sociais e filosóficas, como a evolução humana e a decadência da civilização. Desde então, a viagem no tempo se tornou um tema recorrente na literatura, no cinema e na televisão, sendo abordado em obras como De Volta para o Futuro, O Exterminador do Futuro, Doctor Who, entre muitos outros. Tempo e relatividade. A física entra em cena. A ideia de viajar no tempo deixou de ser apenas um sonho da ficção quando a ciência começou a questionar a natureza do tempo. A grande virada aconteceu no início do século XX, com as teorias da relatividade, desenvolvidas por Albert Einstein. Em 1905, Einstein apresentou a teoria da relatividade restrita, onde demonstrou que o tempo não é absoluto, como acreditava Isaac Newton. Segundo Einstein, o tempo pode se dilatar ou se contrair dependendo da velocidade com que um objeto se move. Isso significa que quanto mais rápido alguém se desloca, mais devagar o tempo passa para essa pessoa em relação a alguém que está parado. Esse fenômeno é conhecido como dilatação do tempo, e foi comprovado por experimentos com partículas subatômicas e relógios atômicos. Posteriormente, em 1915, Einstein publicou a teoria da relatividade geral, que ampliou seus conceitos para incluir os efeitos da gravidade. Essa teoria mostra que a presença de massas muito grandes, como buracos negros, pode curvar o espaço-tempo, a malha, que forma o universo. Em regiões com gravidade intensa, o tempo passa mais lentamente. Esse efeito também foi observado em experimentos e é considerado em satélites do sistema GPS, por exemplo. Esses conceitos abriram portas para pensar em viagens no tempo para o futuro como algo teoricamente possível. Astronautas que viajam em velocidades próximas à da luz ou que se aproximam de um buraco negro experimentariam o tempo de forma diferente, podendo voltar à Terra anos ou até séculos depois, tendo envelhecido pouco. Viagem para o passado. O verdadeiro desafio se viajar para o futuro já parece extremamente difícil, viajar para o passado é ainda mais problemático. A física clássica não permite esse tipo de deslocamento no tempo, e até hoje não há evidência de que seja possível. No entanto, algumas teorias surgiram para tentar explicar como isso poderia acontecer. Uma das ideias mais conhecidas é a dos buracos de minhoca, também chamados de pontes de Einstein-Rosen. Eles seriam atalhos, no espaço-tempo, conectando dois pontos distantes no universo, ou até mesmo dois momentos no tempo. Teoricamente, se conseguíssemos estabilizar um buraco de minhoca e controlar suas extremidades, poderíamos usá-lo para ir do ponto A ao ponto B, mesmo que isso significasse voltar no tempo. Porém, os buracos de minhoca são altamente instáveis e exigiriam formas de energia negativa para se manterem abertos, algo que, até agora, não foi descoberto na natureza. Além disso, surgem diversos problemas teóricos e lógicos que impedem essa possibilidade. Paradoxos temporais, quando o tempo se contradiz. A viagem no tempo, especialmente para o passado, cria uma série de paradoxos que desafiam a lógica. O mais famoso é o paradoxo do avô. Imagine que alguém volta ao passado e impede que seu avô conheça sua avó. Isso impediria o nascimento de um dos pais do viajante, e, consequentemente, ele mesmo jamais teria nascido para fazer a viagem no tempo. Isso cria uma contradição lógica. Como ele poderia voltar no tempo se nunca existiu? Outro paradoxo é o do bootstrap, ou paradoxo de criação, em que uma informação, objeto ou pessoa viaja para o passado e acaba causando sua própria existência. Por exemplo, alguém volta no tempo com um livro e entrega esse livro a um autor. O autor copia o conteúdo e publica.
Anos depois, o viajante encontra o livro, volta ao passado e entrega ao autor novamente. Nesse caso, quem realmente criou o livro? Esses paradoxos indicam que, mesmo que seja teoricamente possível viajar no tempo, haveria barreiras lógicas e físicas que impediriam alterações no passado. Alguns cientistas sugerem que o universo se protege de mudanças temporais, criando linhas do tempo alternativas ou bloqueando paradoxos. Multiverso e linhas temporais alternativas. Uma das teorias que tenta resolver os paradoxos temporais é a do multiverso ou universos paralelos. Segundo essa hipótese, ao voltar no tempo e modificar algo, o viajante não altera sua própria linha do tempo, mas sim cria uma nova realidade. Essa ideia, embora altamente especulativa, ganhou força com interpretações da mecânica quântica, como a interpretação dos muitos mundos, proposta por Hugh Everett. Ela sugere que a cada escolha ou evento, o universo se divide em diferentes ramificações, criando realidades paralelas onde cada possibilidade ocorre. Em termos de viagem no tempo, isso significaria que é possível voltar ao passado, mas sem interferir na própria história original. O viajante apenas criaria ou acessaria uma linha do tempo diferente. Viagem no tempo. Na cultura pop. Mesmo com as limitações científicas, a viagem no tempo se tornou um dos temas mais populares da ficção. O cinema e a literatura exploraram esse conceito de formas criativas e impactantes. Filmes como De Volta para o Futuro, 1985, abordam a viagem ao passado com um misto de humor e reflexão sobre como pequenas mudanças podem afetar toda a realidade. O Exterminador do Futuro trata da viagem no tempo como uma guerra entre humanos e máquinas, com tentativas de impedir eventos futuros. Séries como Dark e Doctor Who exploram viagens complexas no tempo, com múltiplas linhas temporais, paradoxos e personagens que interagem com diferentes versões de si mesmos. Essas obras mostram não apenas a fascinação pelo tema, mas também como a viagem no tempo é um poderoso recurso narrativo para explorar identidade, destino, responsabilidade e consequências. Considerações finais: sonho ou possibilidade? A viagem no tempo é, por enquanto, um fenômeno mais teórico do que prático. A física moderna, especialmente a relatividade, permite pensar em viagens para o futuro, embora ainda com limitações tecnológicas gigantescas. Já a viagem para o passado continua sendo um enorme mistério, com obstáculos lógicos, físicos e filosóficos. Ainda assim, o simples fato de poder imaginar e discutir a viagem no tempo mostra o quanto a mente humana é criativa e inquieta. Seja como uma metáfora, um experimento mental ou uma ambição futura, a viagem no tempo nos convida a refletir sobre o valor do presente, a importância da história e o impacto de nossas decisões. E quem sabe, talvez, no futuro, alguém leia este texto e volte no tempo para nos contar o que ainda está por vir.